Bom dia, prezados associados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É um prazer muito grande estar aqui no Café com o Presidente. Hoje temos a honra de termos vários membros da Sociedade Brasileira interessados em conversar com o governo federal, representado aqui pelo Dr. Felipe Proença de Oliveira, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde, e também com o Dr. Rodrigo Cariri Chalegre de Almeida, diretor do programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Governo Federal e secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica. Muito obrigado pela presença, Dr. Cariri, Dr. Proença, muito obrigado. Nós vamos aqui ter um bate-papo sobre as perspectivas da nossa integração da sociedade brasileira, colaborando com o governo no atendimento das populações carentes, promovendo a interiorização. Gostaria de cumprimentá-lo, agradecer a presença de ambos aqui. Eu sei que a agenda de vocês é muito difícil, né? Muito obrigado pela presença. Bom dia. A gente que agradece por essa possibilidade de diálogo. Entendemos que não é possível realizar política pública se não tiver esse diálogo, se não houver um planejamento conjunto, se não ouvir a própria representação da sociedade de quais são as necessidades. Então, é a partir dessa disposição, é a partir dessa possibilidade de trabalho conjunto que a gente faz esse momento aqui tão importante. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. É um prazer tê-lo aqui. Satisfação. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado. Temos aqui também do nosso departamento jurídico, que está trabalhando nesse contrato, celebração desse contrato junto ao governo federal, o Dr. Fernando Godoy, que é do departamento jurídico da SBN, Dr. Alan Zimmermann, que é da Comissão de Relação junto ao governo federal e também chefe de serviço do interior de São Paulo, Dr. Cláudio Vidal, que é o coordenador dessa comissão de relacionamento ao governo e do exercício profissional, e também chefe de serviço lá em Pernambuco, o Dr. Marcos Wagner, da Paraíba, que é da comissão e também do exercício profissional, o Dr. Luiz Carlos Alencastro, foi presidente da SBN, faz parte do nosso conselho deliberativo. E temos aqui presente o Dr. Nelson Saad, secretário executivo da Sociedade Brasileira, Dr. Giovanni Mendes, que também faz parte dessa comissão, e ele começou com a interiorização no estado de Mato Grosso, que tem sido um sucesso, e o Dr. Marcelo Penholati, que é também conselheiro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e foi designado pelo presidente do Conselho Deliberativo como uma comissão paralela no projeto de interiorização que, em paralelo à diretoria executiva, nós temos as propostas para trabalhar junto com o governo. Então, nós temos aqui elaborado algumas perguntas, mas eu peço a todos que, quem quiser também intervir nas perguntas, a primeira delas é sobre a diretriz nacional, que foi mandada por um colega do interior. Existe política nacional formal e mapa de vazios assistenciais? Uma ótima pergunta, porque sem planejar e dimensionar o papel dos especialistas, quantos especialistas são necessários, a gente não consegue fortalecer o Sistema Único de Saúde. E a gente tem o entendimento de que é a partir do olhar do SUS que é necessário esse olhar de quantos especialistas tem no país. Tanto que toda a formação na graduação, hoje em dia, por exemplo, as diretrizes curriculares, estão voltadas para o Sistema Único de Saúde. Com relação a vazios assistenciais ou mesmo localidades que têm uma defasagem de especialistas, nós temos um Cadastro Nacional de Especialistas, que é um site disponível publicamente, até para que qualquer profissional, qualquer gestor tenha acesso a essa informação, onde ela demonstra que, geralmente, aonde há também menor oportunidade de formação, também há uma menor presença de especialistas. Então, sabemos de uma dificuldade principalmente nas regiões norte e nordeste do país, há uma necessidade também na região centro-oeste do país, e é sob esse olhar que o Ministério da Saúde tem planejado, tanto com políticas públicas que induzem a formação
de mais especialistas nessas localidades. Temos um programa chamado Pró-Residência, que prioriza a formação na área de neurocirurgia, que financia lugares que tenham capacidade de ter programas de residência, e através desse portal, que é público, a gente tem capacidade de olhar para cada região de saúde do país também. Então, muitas vezes, no estado até a capital ou a região metropolitana tem uma maior disponibilidade de profissionais, mas quando a gente vai para o interior tem uma menor disponibilidade. Então, essa é uma preocupação, porque na medida que o Ministério da Saúde está investindo também para criar novos serviços, esses serviços precisam ter esse especialista, ter esse profissional qualificado para que ele consiga atender bem a população. Há uma meta, um cronograma já vislumbrando essa expansão, falando mais em neurocirurgia, né? Vai depender de cada especialidade. O que a gente tem utilizado hoje como critério para os editais é a média nacional. Então a gente olha a média nacional de neurocirurgiões e avalia cada estado e cada região de saúde sobre a capacidade ou a necessidade que tem de chegar a mais profissionais. A possibilidade de atingir uma meta vai depender exatamente de um planejamento conjunto. A gente precisa também, com os dados que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia apresenta, elaborar qual que é a meta viável, por isso que estamos caminhando para a assinatura de um acordo de cooperação técnica, exatamente para que esse processo ele tem que ser conjunto, ele tem que ser, não pode ser só do Ministério da Saúde, não pode ser só da sociedade, a gente quer que se estabeleça uma meta comum. A meta, eu acredito que seja extremamente prioritária, porque nós vemos que a concentração no Sudeste e no Sul não é interessante para a população brasileira como um todo. E eu acho que esse é o objetivo. A gente está muito feliz de tê-los aqui, porque não é uma questão partidária, é uma questão de objetivo social, uma questão de Estado, não só política. E é muito bacana essa proximidade, né? Eu fiquei muito feliz com a nossa visita ao ministro Padilha, né, que nos recebeu e está possibilitando essa situação agora. Eu vou fazer, então, como não Roda Viva, né, os meus amigos, Leonardo, uma pergunta aos nossos ilustres convidados. Tenho que agradecer a presença de vocês. Né? É importante a gente tentar entender que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, trabalhando em conjunto com a neurocirurgia, pode realmente trazer grandes benefícios no conhecimento da realidade, do status da assistência médica nacional. E aí a minha pergunta vai explicitamente para que, na revisão desses vazios assistenciais, diante de uma revisão que a gente já realizou aqui dentro da sociedade, ela parte por dois conceitos muito relevantes na saúde internacional, que é pensar que a neurocirurgia, por ser uma especialidade que trabalha com o fator tempo como o principal fator de assistência, ou seja, o tempo, além de ter que fazer parte da equidade, né, ela tem que fazer parte também da sobrevivência, ou seja, tempo é certo. Existe essa mística, esse fato dentro da neurocirurgia. E aí, uma das coisas que a gente conseguiu levantar foram áreas em que o vazio assistencial ele precisa gastar o mesmo tempo para que aquela população chegue a um especialista específico. E esse tipo de georreferenciamento, esse tipo de análise em relação a tempo, não tem sido feito, inclusive nem pela sociedade que já está estabelecida, que é a de ABC, que faz esse referenciamento de ABC, mas através de linhas retas. Então, uma sugestão, né, é que se isso tem sido pensado em relação ou que se pode vir a ser pensado pelo Ministério, para que a gente possa... Em relação à neurocirurgia. Em relação à neurocirurgia. Trauma, mais. Trauma, hidrocefalia, humor. A gente tem uma série de doenças que precisam que passe por um serviço de assistência inicial e depois chegue ao especialista, ao super especialista, né? De forma área. Bom, acho que tempo é o sobrenome do principal programa do governo federal, tem reorientado as políticas de atenção especializada no país. O programa Agora Tem Especialistas é um programa que resolveu desafiar a ordem do que estava dado em termos de organização da atenção
especializada em colocar essa variável dentro dos modelos de financiamento. Então a gente passou a perseguir isso como indicador, e isso, quando a gente olha para os sistemas de saúde no mundo, nós estamos na vanguarda na perspectiva de que é o primeiro país que traz isso para o seu sistema de financiamento. Quero dizer, não é que nós temos o melhor tempo do mundo, muito pelo contrário, mas os outros países chegaram a isso por caminhos diferentes. O Brasil resolve, no modelo de financiamento de sua política de atenção especializada, colocar essa variável como um elemento-chave. Acho que já em 2023 tem uma sinalização muito importante com a incorporação, falando de neurocirurgia ou de doenças cerebrovasculares, de uma forma geral, com a incorporação da trombectomia mecânica no SUS. Essa é uma variável, assim, essa é uma tecnologia que vai responder justamente a isso. Também outras incorporações em outras áreas, né, como os trombolíticos, na própria unidade avançada de atenção pré-hospitalar, que são as USA da SAMU, que agora já fazem, eu estou falando mais da atenção ao infarto agudo do miocárdio, que é uma outra situação em que o tempo é decisivo, né? Mas em todas as duas situações, tanto na incorporação da trombectomia mecânica quanto no uso dos trombolíticos ainda na ambulância, a gente tem o fator recursos humanos como um fator decisivo. Os serviços onde começaram a fazer a trombectomia mecânica no SUS foram serviços que participaram do estudo Resilient, que eram os serviços onde a gente sabia que tinha mão de obra capaz de realizar a trombectomia mecânica. Na época foi uma discussão enorme entre a neurologia, a neurorádio. A neurocirurgia nem se colocou tanto assim nesse debate de quem fazia a trombectomia mecânica. Mas foi uma limitação. A gente começou com 12 serviços no Brasil. 12 serviços de referência na atenção às doenças cerebrovasculares, nesse caso, né? Da mesma forma, no caso da incorporação dos trombolíticos na USA, a gente montou um sistema com telelaudo de eletro. O eletro é feito na ambulância do SAMU. A Universidade Federal de Minas Gerais tem um grande centro para laudar, responde com o laudo do eletro para que o profissional na ambulância, no caminho, possa fazer o trombolítico e o paciente chegar já trombolizado na emergência cardiológica. Mas tudo isso é uma iniciativa que é dependente do tempo, né? Eu tinha alguns números aqui para explicitar o que o secretário colocou da nossa realidade, né? E veja só, a gente está falando de serviços de altíssima complexidade. Tem uma outra variável que eu tenho que calcular, que é a qualidade do serviço. Então, assim, eu preciso garantir tempo, acesso, mas eu preciso garantir qualidade na atenção. Então, como é que eu posso garantir qualidade na atenção se eu tenho hoje no país 6 estados onde eu não formo neurocirurgiões? Isso denota, né, a própria qualidade dos serviços daqueles estados. Então, hoje, no Sul e Sudeste, não temos problema em termos desse nível do vazio assistencial, de não ter nenhum programa. Depois a gente pode discutir o que tem para o interior, mas assim, quando eu não tenho nem na capital, eu estou falando de um vazio absoluto. Então, os estados da Paraíba, do Maranhão, no Nordeste, não tem programas de neurocirurgia. Nos estados do Amapá, do Acre, de Roraima e Tocantins, na região norte. Então, essa é tipo uma barreira de desenvolvimento social. É algo que a gente precisa juntos, como você falou muito bem, governo e sociedade, vencer, né? O primeiro programa precisa existir. Nem que seja para formar um especialista por ano. Essa é uma fronteira que a gente, depois desse momento, você começa a conseguir calcular melhor as capacidades instaladas do serviço, onde você pode colocar o profissional que se forma ali. Mas sem formar ninguém, né, acho que é esse o primeiro debate. A discrepância, desculpe, entre o Norte e o Sudeste, as duas regiões mais distintas. Hoje nós temos 865 vagas, esse número está desatualizado,
é o número de 25. A gente atualiza anualmente em maio, quando rodam todas as matrículas, os residentes se afastam. Na neurocirurgia esse é um fenômeno até comum, né? O residente sai ali nos primeiros meses. Então, a gente tinha 111 programas, 865 vagas, 667 delas ocupadas. Veja, 111 programas. 66, mais de 50% desses programas estão no Sudeste, com 490 vagas. No Norte, a gente tem só 5 programas. É menos do que 5%. 40 vagas, 24 delas ocupadas em 3 estados. No Amazonas, com 1 programa apenas. No Pará, com 3 programas, destaque 1 programa em Santarém, 2 em Belém, e em Rondônia. Só temos 3 estados, programas de residência. Eu vou fazer só uma sequência. Só para fazer um comentário, existe uma regra, né, de que boa parte dos formados, dos egressos do serviço de cirurgia, só uma pequena porcentagem é que retorna às suas origens. Então, isso agrava mais, progressivamente, esse cenário que o senhor descreveu. Né? E que é necessário que a gente crie políticas, tanto públicas como da própria sociedade, de fomento, para que, não só conforme no Sudeste, no Sul, que eles regressem aos seus destinos de origem, né, aos seus estados de origem, mas que eles ocupem vagas ocupáveis desses vazios especiais. Agora eu pedi para o Giovanni uma pergunta. Obrigado, Márcio. De novo, obrigado pela presença. É um prazer discutir esse assunto. Nós desenvolvido da parte da educação, da formação médica, principalmente da formação do cirurgião. Eu fiz a minha formação sobre o Sudeste, no Mineiro, fiz a minha formação e estou há mais de 20 anos no estado do Mato Grosso. E lá nós hesitamos um bom período para iniciar a residência, e aí um ponto importante que nós devemos discutir é o seguinte: nós precisamos de criar um serviço de residência médica, mas a partir de um serviço que tenha a condição de formar o neurocirurgião de forma temporária. Então eu fui durante vários anos o professor da Casa da Comissão de Credenciamento da Sociedade da SPN. Então a gente conhecia bem esse assunto e nós queríamos fazer com que fosse um serviço de residência médica adequado, que formasse bem o neurocirurgião, que formasse o neurocirurgião que tivesse condição de atuar em qualquer lugar do nosso país, mas principalmente com esse objetivo da interiorização. Então nós já estamos há quase 10 anos com esse serviço de residência médica. De todos os residentes que passaram por nós, somente um não está agregado à equipe. Ele voltou aqui para a terra dele. O restante, todos estão. Então nós estamos muito envolvidos com essa parte acadêmica, estivemos muito junto aí com o senador Ronaldo Marcos, com o projeto de ciência, trabalhando sempre. Eu estive na comissão de credenciamento, agora estou na comissão de título. E nós entendemos o seguinte: eu acho que temos essa política de saúde pública, da interiorização da assistência, e aí a neurocirurgia ela é importantíssima, isso porque eu tenho isso como exemplo. Nós temos cidades que distam mais de 1.000 quilômetros da capital. Então, para você pensar um paciente com uma hidrocefalia, com hipertensão intracraniana, com dor cerebral, com hemorragia aneurismática, uma fratura de coluna, entendeu? Esse paciente às vezes tem um déficit parcial e o tempo que ele precisa para se deslocar até a capital, ele passa a ser um déficit definitivo. Nós criamos em 2019 o programa do SSABC lá na capital. Esse programa, de 2019 até agora, atendeu mais de 4.000 pacientes. Então, assim, foi criado a partir do nosso trabalho o programa do SSABC. Então, nós entendemos essa necessidade e agora estamos trabalhando junto com o governo do estado para tentar interiorizar o atendimento do SSABC. Agora, o ponto que eu acho que nós precisamos discutir bastante não é simplesmente nós falarmos que nós vamos interiorizar, nós temos que ter condições de trabalho. Então, nós temos que ter hospitais
que tem a condição do neurocirurgião tratar os casos que vão aparecer ali, porque senão nós não vamos conseguir fixar o neurocirurgião lá no interior. Né? Se ele não tiver uma condição de trabalho, uma instituição onde ele consiga fazer uma radiografia central, ter uma ressonância, e aí nós tivemos em Brasília, Marcos Fábio, não foi aquela ida lá em defesa da Universidade do SUS, uns 3 anos disso, né? Com esse objetivo de que o neurocirurgião consiga trabalhar com condições adequadas aqui em São Paulo e lá no interior do estado, né? Porque senão ele não consegue fixar. Se ele não conseguir os métodos de diagnóstico para ele poder atender o paciente, eu entendo e gostaria de perguntar qual é a visão aí do governo em relação a equipar adequadamente os hospitais do interior, os hospitais regionais, para que nós consigamos fazer com que esse neurocirurgião fique ali no interior. Até para organizar o debate, a gente vai tentar situar as perguntas em é muito importante a gente ouvir a todos, eu agradeço, por favor. É que isso passa por investimento e por decisão do governo de que é necessário dar estrutura para as atividades que vão ser desenvolvidas. Por exemplo, com o novo PAC, o governo voltou a ter uma possibilidade de investimento na construção de hospitais, na entrega de ressonância e de tomografia, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, e com isso se voltou a investir mais de 7 bilhões de reais na estrutura desses serviços. Antes isso estava muito dependente de projetos que eram convênios pontuais, convênios isolados, e agora volta a ser uma política em que há uma possibilidade, inclusive, dos serviços concorrerem em editais para receberem esses equipamentos. Então é que se consiga, ao mesmo tempo, equipar esses serviços, mas saber também que tem serviços equipados, que tem possibilidade de realizar a formação, e até aproveitando os dados que foram tão bem apresentados, a gente sabe que aquele profissional que faz graduação em residência no mesmo lugar, ele tem 86% de chances de permanecer naquele lugar. Então, acredito que a gente tem capacidade de olhar locais que têm estrutura, que têm preceptores qualificados e que possam passar a realizar a formação também. Eu acho que são iniciativas conjuntas. O que a Organização Mundial de Saúde dispõe sobre essa questão é que não é só uma iniciativa isolada que vai conseguir modificar esse cenário. Precisa olhar tanto a regulação da formação, ou seja, ter uma iniciativa de planejamento que oriente aonde que é necessário ter a formação, que tenha incentivo em formação, e agora o Ministério da Saúde está investindo não só nas bolsas de residência, até porque já paga mais de 35 mil bolsas de residência médica, mas também nas bolsas para preceptores e coordenadores, que tenha incentivos financeiros e de carreira, e que esses profissionais, que muitas vezes vão estar em cidades que não são de tão grande porte, não se sintam isolados. E é por isso que a gente tem trabalhado também com a lógica da telesaúde e da telemedicina para orientar e apoiar os profissionais nessas localidades. Então, é a estrutura, mas é a estrutura junto com uma série de iniciativas que precisam ser desenvolvidas e que avaliamos que existem lugares que já têm essa capacidade e que a gente pode construir conjuntamente. O senador Marcos Couto foi ministro da Ciência e Tecnologia. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e, junto com muitos colegas pesquisadores, nós temos uma memória muito viva deste tempo, do que foram os investimentos do governo federal nesta época na ciência e tecnologia, quais eram as prioridades, também na saúde. Eu acho que é importante que a gente tenha, como médico, né, isenção ao analisar, por exemplo, a evolução do orçamento da saúde, porque isso é o que melhor responde à sua pergunta. Como nós encontramos o orçamento do Ministério da Saúde em 2023 e como o orçamento do Ministério da Saúde está sendo apresentado à sociedade na LOA de 2027. Porque orçamento é algo que é feito no Brasil, Estado democrático de direito, com a participação do governo federal e do Congresso. Há, sem dúvida nenhuma, no Congresso, pessoas que entendiam naquela época e que entendem hoje que saúde não é prioritária. E pessoas que achavam que o recurso
não deveria ser destinado para a saúde, e é por isso que a gente chegou aonde a gente chegou em termos de infraestrutura e condições de trabalho para não só os neurocirurgiões, mas todos os trabalhadores do SUS. Hoje nós estamos, ao fim desses 3 anos, né, entregando ao Congresso Nacional uma proposta de lei orçamentária que tem um aumento de quase 50% no orçamento inicial. Se a gente não tivesse no Congresso Nacional o esforço de revisão do orçamento de 23, o SUS tinha parado em setembro, pelo orçamento que foi deixado. Então, hoje a gente conseguiu recompor o orçamento da assistência, né? No caso do programa que o secretário Felipe está fazendo referência para a residência, nós terminamos o ano de 22 sem absolutamente nenhuma bolsa de residência médica. Em 2021 foram 150. De 23, 24 e 25, a gente está comemorando agora 8 mil bolsas. São 6,26, 3,26, 3,25, 1.023 e 24. 8 mil para 0, 8 mil para 150. Né? Então, é uma diferença substancial. Acho que isso é o que responde, independente de opiniões, as bravatas que organizam aí nas redes sociais. A melhor maneira de responder essa questão de como garantir infraestrutura e condições de trabalho é com a mostra do que foi feito de investimento ao longo destes 3 anos. Segura, tenho muita tranquilidade em afirmar que hoje o SUS tem uma outra estrutura e outra condição de trabalho diferente da que a gente encontrou. Nelson, dando continuidade, basicamente, ao que foi falado, né? Nosso país é rico, é um país de proporções continentais, né? E realmente, sempre foi falado, não tem muito porquê de uma pessoa que está no extremo do país ter que enfrentar milhares de quilômetros para achar outro local que tenha um tratamento adequado. Acho que não só identificar esses centros de formação, dar uma capacitação plena a eles, como foi falado, realmente a interiorização não é só realmente a questão do número de médicos, mas da distribuição geral deles, e que bate naquilo que já foi falado pelo Giovanni, né? Realmente, para você ter uma interiorização real, você vai ter que dar condições, não só na formação, capacitação dos profissionais, como para manter eles toda a infraestrutura necessária, toda a questão de equipamento médico, remuneração, para que funcione ali, para que a pessoa, mesmo que vá se formar em outro centro, torne ali. Ou mais do que isso, não tem que se formar em outro centro. Tem um Brasil aí com universidades federais, com universidades públicas excelentes, né? Então, minha pergunta é assim, dentro do que já foi falado das políticas públicas de saúde, existe assim, a médio prazo, alguma coisa específica para realmente poder fazer isso alavancar de vez? A gente já sabe que várias coisas já têm sido feitas, como o senhor falou mesmo, diferente, o sistema público de saúde modificou muito, mas assim, médio prazo, quais seriam exatamente as ações mais específicas para isso tornar uma realidade? Teríamos assim? Além de todo o investimento que o governo tem feito na estrutura dos serviços e em construir novos serviços, voltando ao exemplo da Paraíba, que é uma preocupação da disponibilidade de serviços, hoje, com um recurso do governo federal, está sendo construído um hospital de trauma no sertão do estado, que era a região que não contava com essa oferta de serviço público. Isso são exemplos de vários estados que a gente tem no país e que estão bem documentados. Mas, ao mesmo tempo, essa questão orçamentária. A secretaria que eu sou responsável hoje, em 2022, tinha um orçamento de R$1,5 bilhão. Isso para desenvolver todas as ações de formação, todas as ações de capacitação no país inteiro. E hoje, só para a residência, o orçamento é o dobro disso. Então, no momento em que o governo reviu o teto de gastos, que até 2022 existia um limite que era investido na saúde e isso levou a um congelamento desse investimento. No momento que aumenta o orçamento para a residência, no momento que a gente oferece mais bolsas, inclusive na perspectiva de que programas que hoje não são vinculados ao Ministério da Educação possam avaliar essa possibilidade. Porque muitas vezes o que limitou a virar um programa de residência não era a possibilidade de ser bem avaliado, e sim a bolsa para os residentes. Então, hoje o Ministério da Saúde tem essa oferta e hoje, inclusive, o Ministério está com um programa também que é para quem já é especialista, para que ele possa estar num serviço no interior e para que ele receba uma orientação, um aprimoramento junto a um serviço de excelência. Então, é investimento na estrutura, mas também precisa dessa mobilização junto da sociedade
para visualizar todos esses incentivos que estão sendo feitos, que estão disponíveis publicamente, exatamente para que nesse esforço conjunto a gente consiga ter mais profissionais no interior. Uns pontos, né, que a gente visto, no estado da Bahia, que está bastante, o Clériston Andrade, um exemplo de investimento. Se tornou um polo em Feira de Santana, com Jerônimo Rodrigues, e de um hospital sem tecnologia, hoje é uma das maiores tecnologias do Nordeste para cirurgias complexas. E agora o novo serviço de neurocirurgia do Davi Sola também mostrado uma evolução bastante importante, pelo menos assim, eu tenho mais contato do estado da Bahia. Eu vou, Alan, chegar com o nosso decano que vai finalizar. Desculpa, uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer só um comentário, porque na verdade eu fiquei muito satisfatório de trabalhar nos resultados, realmente, depois de muitas idas e vindas, o doutor Vidal sabe bem disso, mas fui muito satisfatório porque, na verdade, esse resultado, ele não só converge com os direitos sociais básicos, né, de uma vida digna, da condição da saúde, mas também ele converge com as próprias disposições do próprio direito médico. O segundo, terceiro princípio médico é justamente você zelar pelo profissional da melhor forma possível, desde que você tenha uma capacidade para isso. E esse contrato, Dr. Paulo, é parabenizado, assim como também essa parceria, porque ele não só converte, mas ele materializa essas disposições de forma direta e nos direitos sociais do cidadão. Então, na verdade, eu quero parabenizar mais uma vez a Sociedade da Cirurgia, também o Ministério da Saúde, porque, sem dúvida nenhuma, é um marco muito grande que está sendo realizado hoje nessa sociedade. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Fernando. Doutor Alan, agradecer a presença de vocês. Também advogado e médico, aqui você vê que os médicos estão indo para o direito. Meu comentário, a gente percebe que os presidentes do interior, o avanço SUS, percebe eles, inclusive Santarém, eles novo, inclusive. E eu queria perguntar, porque como um residente de biocirurgia, ele demanda equipamento pessoal e tempo. Tempo por quê? Porque se o meu serviço tiver um hematoma por mês, eu vou formar esse residente em 40 anos. Verdade? Então, eu preciso de volume. E eu não tenho como colocar volume no interior do Maranhão. Vai ter 3 tumores por ano. Eu queria perguntar para vocês a viabilidade, se é viável ou não, uma proposta, já que no R5 tem que modificar uma resolução apenas, de enviar esse sujeito que está aqui devendo esse volume todo para um estágio desta MUS, lá no interior do Maranhão. Com ou sem neurocirurgião, se ele não tiver um neurocirurgião lá que vá ou se já estiver um neurocirurgião titulado lá apenas, ele vá. Nós já vivemos uma experiência parecida, ou seja, interiorização por 9 anos, e vários residentes ficaram lá, bem longe da mais de 2.000 quilômetros. Então, essa experiência foi muito interessante. Meu preceptor e um presidente. Toda semana. Vamos comentar, toda semana. Trocava toda semana. Vários ficaram. É óbvio, ele vai ficar lá. Tem ressonância, tem tudo. Mas alguém precisa colocar ele lá. Eu queria perguntar para vocês se há essa possibilidade. Do ponto de vista da residência, você tocou no elemento decisivo, né? Se houver preceptoria, tudo é possível, né? Então, acho que tem sim condições de construir um plano gradual de qualificação dos campos de prática. Nós estamos trabalhando com perspectivas em outras especialidades. Para a neurocirurgia isso ainda não é uma realidade, mas com a ideia da formação em rede. E eu tenho serviços de diferentes complexidades e que compõem uma rede de campos de práticas para que o residente possa ter a completude do seu aprendizado. Acho que é possível, acho que o programa Mais Médicos Especialistas é uma possibilidade. Ele é um programa desenhado para especialistas que já terminaram, né? Mas eu acho que a finalidade do programa é a perspectiva da interiorização, né? Ou de atender não necessariamente o interior. Porque, veja, no Amapá,
não há nenhum programa. Se não há programa, tem uma associação entre o programa e a qualidade. Muito provavelmente também não tem qualidade no serviço. E aí é o estado inteiro. Qualquer hematoma no Amapá vai ter que parar para poder operar. Né? O Amapá está no hemisfério norte, não está nem aqui no hemisfério, está em outro hemisfério, tem ideia da dimensão. E falando de tempo, é o Amapá, é Roraima que está nessa mesma situação, é o Acre que está nessa mesma situação. Então, acho que sim, mas do ponto de vista pedagógico, é imprescindível e inegociável a presença da preceptora. Cláudio, prazer estar com vocês. Não tem mais nada em breve. Eu gostaria a gente ter presente nessas etapas todas esse processo para chegar ao dia de hoje. Não é o término, é o primeiro passo, talvez de uma caminhada aí de mais uns 1000 passos. A gente tem que entender onde nós estamos e o que esperar, principalmente dos 2 secretários executivos que estão aqui. Eu entendo que a interiorização é muito cara, no sentido de ser uma prioridade, e não entendo também como situações divergentes, porque eu acho que no final a gente está falando sobre a mesma coisa, melhorar a assistência ao paciente. Isso passa. E eu acho que interiorização é uma concepção muito ampla, que passa por estrutura, capacitação, material, TI, radiologia. Então, é uma coisa muito ampla. Também vai permitir, logicamente, a gente como sociedade, a gente vai ter um ganho não apenas assistencial aos pacientes, também abrir frente em trabalhos para os nossos associados. Isso é importante, porque a gente está começando a presenciar um acúmulo excessivo de profissionais subutilizados em grandes centros, ao mesmo tempo que você tem uma desassistência de gente morrendo de dural. Então, há essa preocupação, né? Acho que falta muito hoje, infelizmente, o terceiro secretário aqui seria o Mozart, que trata da parte especialista da assistência especializada, estaria compondo bem esse nosso tópico da interiorização. Eles dois, só para que fique muito claro, eles são muito voltados à área de recursos humanos, gestão de recursos humanos, residência médica. Então, logicamente, a gente vai estar falando, estrutura, tudo bem, logicamente eles têm influência para isso e vão nos ajudar nisso, mas não é diretamente com eles, como eu já ouvi várias vezes do secretário Felipe, Mozart. Quando a gente apertar, mas não dá para Mozart. Então, a gente tem que saber o que é que, nesse momento, a gente pode extrair deles. Logicamente, eles vão funcionar como um elo até para os outros entes. No final, a gente quer melhorar a assistência aos nossos cidadãos. Nesse aspecto aí, sendo mais específico, desse nosso consórcio, né, de formação de recursos, de repente alocamento conforme demanda. Em termos de estruturas que nós já conversamos, de avaliação, de ensino, estruturas já consolidadas dentro da SPN e algumas coisas que também vocês já têm consolidadas. Como é que vocês enxergam esse consórcio, essa parceria que nós estamos tendo? Uma das possibilidades, e que é interesse do Ministério da Saúde no trabalho junto ao Ministério da Educação, é aprofundar a avaliação do próprio residente. Acho que o teste que é desenvolvido pela sociedade, essa avaliação que é desenvolvida pela sociedade, assim como o Ministério da Educação também tem larga experiência em desenvolver processos de avaliação, serve para qualificar tanto a formação, mas ao qualificar a formação está qualificando o serviço. Acho que isso que o Cariri apresentou, de que o serviço que tem residência é um serviço que está atualizado cientificamente, é um serviço que está discutindo as situações os casos, as cirurgias. Então, acho que a avaliação é um dos caminhos para a gente estar conversando conjuntamente, assim como a possibilidade de que um programa de residência possa matriciar uma localidade, né? Ou seja, já tem o desenvolvimento de uma região
e ela pode apoiar outra região. Claro, nossa preocupação sempre é assim, se um residente vai fazer estágio em outro local, tem possibilidade de que fique naquela localidade, né? Muitas vezes o que a gente ouve é um residente que vem do norte, por exemplo, fazer um estágio no sudeste e fica no sudeste. Não é o que a gente quer, é que ele possa se manter naquela localidade. Então, entendo preceptoria, estando dentro das prerrogativas da Comissão Nacional de Residência Médica, a gente tem interesse em apoiar intercâmbios nacionais, assim como a gente tem interesse em desenvolver processos de avaliação dentro da residência que qualifiquem o residente, qualifiquem o serviço e aponte a necessidade de melhoria também. Paulo, a residência no Brasil, ela é um sistema muito sólido, muito consolidado. Existe há mais tempo que o SUS. A residência médica, a comissão é de 77, tem 11 anos a mais que o SUS. É inquestionável que esse sistema funciona. Todos aqui somos produto disso, né? Então, mas ela parte dos sistemas que estão muito bem consolidados é uma característica do sistema muito consolidado a dificuldade de mudar. Então, na comissão existe uma cultura de que para protegê-la é preciso manter tudo como está. E isso, quando eu assumi a comissão, eu percebi que havia uma cultura de que a aproximação com as sociedades de especialistas poderia ser uma ameaça a esse sistema estável. E uma leitura equivocada de que poderia haver conflitos de interesse entre as sociedades e, por exemplo, a indústria, o mercado material médico hospitalar. É uma ideia de quem não vive esse cenário, quem não conhece, quem faz o dia a dia das sociedades de especialistas. Então, é a orientação do nosso ministro essa ação prudencial, respeitosa, democrática, mas, sobretudo, pautada pela ciência. Então, um ministro que é médico, é infectologista, é doutor, fez toda a trajetória como médico, especialista na assistência, né? Uma pessoa que tem vivência na assistência. Não é ninguém que chegou no Ministério da Saúde e disse assim, eu não sabia nem o que era o SUS, como a gente já viveu. Então, um camarada que conhece esse ambiente chega para a gente e diz assim, para se relacionar com as sociedades. É preciso intensificar esta relação. E esta é uma relação de ganha-ganha. Porque a gente, vou dizer para vocês, para o governo do Ministério da Saúde, interessa que a SBN seja uma sociedade forte. Interessa a gente que todos os neurocirurgiões do país estejam associados, estejam frequentando o congresso, estejam participando das atividades que a SBN produz de atualização acadêmica, porque isso só enriquece. E a SBN, a gente entende que interessa que hajam mais programas, que hajam mais especialistas, porque a nossa cadeia de produção não é um mercado como é o mercado de bebida ou de roupa, né? A gente, quando tem mais um colega especialista operando junto, melhora a minha prática. Você está falando com o decano normalmente acha bom que tenha novos aprendizes, porque vai qualificando a sua própria prática. Um grande especialista, a gente aprendeu isso no Dr. Hildo, lá em Pernambuco. Um grande especialista vai ter medo de um recém-formado, de uma pessoa que está terminando a residência agora e não acha que isso é concorrência, pelo contrário, é colaboração, é assim que a ciência funciona. Então a gente está estreitando relações para construir instrumentos de avaliação que estão consolidados no ambiente das sociedades para dentro da comissão. A comissão não avalia a residência e nem avalia programa. Outro dia eu estava num auditório com vários residentes, estava na Bahia, né? É um estado intermediário em termos do número de especialistas no Brasil. Eu perguntei, qual que é o melhor serviço daqui de cardiologia? É o Roberto Santos, ou é o Hospital Geral do Estado, ou é o Hospital Universitário? Ninguém sabia responder, todo mundo ficou com papas na língua. Todo mundo sabe que tem uma linha de prioridades lá, né? Lá em Pernambuco, qual é o melhor serviço de neurocirurgia? Todo mundo sabe, mas sabe baseado em quê? Em reputação. Não existe nenhum elemento objetivo que diga
qual sistema ou qual serviço é avaliado e de que forma. É isso que nós estamos convidando a sociedade para construir para dentro da comissão, para que a gente não avalie somente o programa na hora de autorizar o seu funcionamento, mas que tenha uma avaliação permanente do corpo docente, do corpo docente, sua produção científica e sua produção assistencial, e possa, a partir daquilo, entender quem precisa de mais investimento, quem é centro de referência, quem pode formar para outros serviços, quem pode produzir matriciamento, quem precisa de matriciamento. É nessa linha que a gente vem investindo, né, para construir uma agenda. E essa é uma agenda, né, veja, uma turma de neurocirurgia são 5 anos. É mais tempo do que um mandato do presidente da República. Não tem nenhum presidente da República que vá colher os investimentos na formação da neurocirurgia. Se não for uma agenda de Estado, se não for uma agenda sustentável e duradoura, né, então o que a gente está propondo não é para esse governo, né, é para muito mais do que esse período. Coisa interessante, nesse sentido, depois o Dr. Alencar já mostrou para o ministro Padilha, a gente vai mostrar de novo, nós temos trabalhado nisso justamente para trabalhar junto com o MEC, em coleta de dados através do negócio que é o RAR nosso, e que com tecnologia ele vai mostrar, depois nós vamos ter um momento depois, um projeto do próprio Pinholati, no sentido de fazer esse consórcio mais forte, extraordinário, esses 2 trabalhos que foram feitos para justamente, independente de qual governo seja, o Ministério da Saúde e da Educação possa trabalhar, porque eles estão locados com serviços específicos, avaliando qualidade, resultado, preceptoria, aulas. Então, a aula do dia 5 de março desse ano no serviço da restauração, ele tem. Então, isso é muito bacana, esse consórcio, né? Eu não vou cortar aqui o Marcos. Marcos, 1 minuto para elaborar. Vamos lá. Campina Grande, Paraíba, vocês citaram a Paraíba, porque o estado não tem residência médica, né? Eu fui justamente desse movimento. Eu fui formado em Belo Horizonte, né? Depois eu migrei para Caruaru e depois para Campina Grande, que é a minha cidade. Fiz proposta de ficar em Belo Horizonte, aquela coisa maravilhosa, tudo mais, até tempo que voltar para nossas origens, isso aconteceu comigo, né? E a Paraíba, apesar de não ter residência, tem que ter um certo zelo, né, do Estado e manter a assistência. Uma coisa que nós temos lá, não se tem a residência, mas se tem os fellows. Coluna. A gente está querendo pegar uma ideia, né, do pessoal do serviço de Jundiaí, ir para Campina Grande, dar um apoio também às cidades com vários, né, e com isso começar um protótipo, não de uma residência médica às vezes, mas de expansão de visão do residente de São Paulo e lá no Nordeste, e a gente tem, como você disse, pessoas jovens que nos estimulam a estudar mais tarde. Tudo bem, então uma das preocupações que nós temos dessa migração, você sai do Belo Horizonte, às vezes você já fecha concurso lá, sabe? Você acaba com o estudo e vai para o interior. Tá? O que é que o governo tem nesse pós-residência? O que é que vocês veem como um programa médico, algo que você tem no Luiz? A gente sempre tem esse anseio, né, de ter algo sólido. E na verdade hoje a gente está num canto, está no outro, porque se juntar tudo, a segurança é muito pouco. A longo prazo, em termos de renda, o que é que o Ministério pensa na manutenção adequada desse profissional que vai ter sua família, que vai ficar dependendo, às vezes, de um salário que demora 4 meses para receber, e é uma novela que tem que parar para poder receber. Qual a visão de vocês? Dentro do programa, agora tem especialistas, pela própria legislação também foi aprovado o programa Mais Médicos Especialistas. É um programa que é para quem já tem o registro de qualificação de especialista, ou seja, concluiu a residência, já tem o reconhecimento pela sociedade, mas que vai procurar um serviço que não está sendo utilizado na sua capacidade plena pela falta de mais profissionais. Dentro desse programa, ele é um aprimoramento, então você vai ter instituições de excelência que vão mentorar esse profissional, exatamente na perspectiva de que ele se sinta apoiado, que ele tenha o suporte de um colega com mais experiência, por 20 horas semanais, das quais 4 horas semanais são de ensino, de formação, e as demais de atividade assistencial, de cirurgia. Ele vai receber uma bolsa que, a depender da região do país, é de R$10 mil, mas pode chegar a R$30 mil.
com o suporte do Ministério da Saúde, né? Então você tem a bolsa depositada sempre no início do mês e a cada 3 meses ele vai ter uma imersão naquela instituição que já tem um conhecimento, que já tem uma expertise. Então é um programa que foi iniciado em 2025, inclusive foi alvo de fake news, disseram que com isso o Ministério da Saúde queria diminuir o tempo da residência. A gente não tem nenhum interesse nisso, a gente reconhece a residência como padrão ouro da formação, mas entendíamos que era necessário uma opção para quem já era especialista. E hoje nós temos 1.350 profissionais no país em atuação nesse programa. Superamos em 2025 a meta com relação à participação. Na neurocirurgia, acho que é mais um objeto para conversarmos no acordo de cooperação técnica, porque estamos identificando esses serviços do SUS que são referência regional, mas que não contam com a quantidade de especialistas necessária. Entendemos que pode ser, inclusive, o início para, com a chegada de mais especialistas naquele local, avaliar a possibilidade de ter um programa de residência. Mas quando a gente está falando de quem já é especialista, ele tem condição plena de desenvolver suas atividades, mas que com o suporte ele procure um serviço do SUS. Tanto que desses profissionais, 25% não estavam trabalhando no SUS e por essa iniciativa nacional do Ministério da Saúde passaram a desenvolver suas atividades no SUS. Então temos opções já. Começamos com um programa de 1 ano, exatamente olhando para as iniciativas de aprimoramento, mas já temos experiência de começar com programas de formação como esse e depois realizar a contratação dos profissionais, que é o caminho que a gente tem apontado. Se você me permite, só uma observação. Nós temos, acho que são cerca de 6 mil juízes no Brasil e 600 mil médicos. Pensar uma carreira de Estado como a do juiz para o médico me parece um pouco um problema de proporções, né? E nós, infelizmente, não constituímos um poder da República como os juízes constituem, com capacidade regulatória própria da sua remuneração. Hoje tem um debate na República sobre isso. Mas o Ministério realizou um trabalho de levantamento das carreiras. Você está querendo falar sobre carreira. O SUS hoje tem mais de 2.700 carreiras, entre estados e municípios, entre elas uma carreira muito bem valorizada no arranjo geral do serviço público, que é a carreira da EBSERH, ou agora HU Brasil. E acho que a gente precisa colocar esse debate em discussão, porque a gente tem um grande serviço, um excelente serviço de neurocirurgia no sertão de Pernambuco, no Hospital Universitário da UFCR, onde todo mundo tinha carreira. E a opção dos colegas foi de deixar a carreira para uma PJ. Essa não foi uma opção do Estado. Essa foi uma opção dos colegas. A carreira existia, ela ainda existe lá, né? E ela é disponível com progressão, valoriza pós-graduação, tem estabilidade, é CLT. O hospital recebeu investimentos significativos na qualificação, mas os colegas preferiram constituir de empresa e o Ministério aportou o recurso à EBSERH para poder manter o serviço de neurocirurgia funcionando. Nós perdemos a residência em Petrolina por conta dessa decisão. E, assim, o Estado ele tem limites, né? Nas liberdades individuais. Ele não pode chegar para um colega e obrigar que ele tenha, né? O HR em Pernambuco é um serviço de excelência, referência para o Brasil inteiro, um serviço todo sustentado no regime jurídico geral do Estado de Pernambuco. Todos os médicos do HR são estatutários, né? São de carreira, tem carreira dentro do Estado de Pernambuco. Agora o Estado não segura, se botar 600 mil médicos tratando os períodos unitários que os juízes ganham, o Estado quebra, né? Obrigado, Wagner. Agora, para finalizar, nosso experiente conselheiro, Cássio, por favor. Bem, eu acho que essa oportunidade da gente, como sociedade civil organizada, trabalhar junto com o governo do país, não é? No sentido de construir soluções, me parece que é uma experiência quase que do sonho, né? Nós podemos sentar na mesa e programar
uma política de Estado, como o Cariri está comentando, e não vai ser para esse governo, não vai ser nem para o próximo, é para o país. Então, quando nós nos colocamos nessa posição, eu acho que é um momento de regozijo da sociedade. Como sociedade, eu me permito até de usar o termo como sociedade, agradecer a presença de vocês e firmar esse acordo que nós estamos prestes a fazer, no sentido de que nós possamos entregar toda a expertise que a gente tem em formação, as evoluções que nós temos tido, para talvez os seus não tenham conhecimento, mas esse modelo de formação que nós temos na sociedade brasileira está sendo levado e um processo de adoção pela Federação Mundial de Neurocirurgia. Então, a gente tem contribuições e nós estamos, como sociedade, dispostos a entregar isso ao país. E se nós pudermos fazer isso através de vocês, melhor ainda. Né? Até porque, nesse momento, eu estou falando de um terrâneo, né? Caxiense, e alguém que fez a sua formação em medicina comunitária em Porto Alegre. Né? Então, acho que tem, inclusive, as conexões pessoais adequadas, né, para a gente seguir nesse projeto. Vejo que, pela colocação de todos, a gente tem problemas que são próprios de um país continental, das desigualdades de densidade demográfica, as desigualdades de capacitação, as necessidades individualizadas de educação continuada, e mais médicos, na verdade, é isso. E, então, aquilo que nós, como sociedade, podemos contribuir nisso, inclusive nessa capacitação de já egressos que trabalham em neurocirurgia, se tornarem ainda mais capacitados, a sociedade tem toda a condição de se juntar ao Ministério para esse trabalho. Acho que essa visão da Comissão Nacional de entender e somar aos esforços da própria comissão a expertise que a sociedade tem é algo muito produtivo, eu acho, louvável e há muito tempo desejada, né? Interação entre as sociedades e a Comissão Nacional. E através dessa interação nós podemos inclusive resolver questões pontuais, né, que, por exemplo, hoje nós temos que são difíceis, de uma maneira tudo ocorra sem ruído, né, de uma forma harmônica. Eu agora pessoalmente me sinto muito feliz de poder participar desse processo. E a gente também só tem a agradecer e acho que procurar as afinidades mesmo, né? Acho que a população brasileira se beneficia quando a gente trabalha a partir dessas afinidades. Essa iniciativa da sociedade de ter uma comissão voltada para o diálogo com o governo também foi muito importante e um dos resultados já está aqui. Acho que esse programa, esse diálogo, mesmo com algumas visões inicialmente diferentes, a gente buscando o que é comum, o que vai fortalecer o Sistema Único de Saúde, nos parece muito salutar. E entendemos também que esse movimento, né, de planejar, de estruturar o sistema de saúde, ele também é fundamental. A formação é muito nesse sentido, né? Esse exemplo que o Cariri trouxe, né? Qualquer residência que a gente venha investir, que vai começar em 2027, só vai ter o primeiro egresso depois de 2032, né? Então, quando a gente coloca um planejamento, pelo menos para os próximos 10 anos, do que se espera do sistema de saúde, é exatamente essa preocupação em estar mais perto da população e estar cuidando bem.
E esse tem sido grande mobilização do governo federal, que é de agora ter especialistas, mas sempre partindo do diálogo com os especialistas para poder fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, para nós é uma oportunidade, uma possibilidade muito importante. E, se o Paulo me permite, eu acho que esse momento vale como início de uma trajetória de que a gente busque vitórias contínuas, né? Parciais contínuos, porque o ideal, por ser o ideal, nunca será atingido, né? Mas eu acho que as nossas vitórias parciais contínuas, daqui para frente, vão nos fazer chegar mais próximo desse ideal, desse processo. Se falando de vitórias, né, eu acho que a gente tem um hospital federal, né, de uma universidade federal entre os melhores hospitais do mundo, né, um hospital de clínicas, a Universidade Federal de Porto Alegre, um exemplo, uma parceria contínua entre governo, sociedade, governo federal, estadual. Acho que a tecnologia tem abrangente, né? Eu acho que vocês têm conhecimento, claro, tem evoluído muito, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente sempre tem em momentos como esse, porque quando a gente está lidando com questões que, na verdade, são políticas, né, a gente tem isso baseado na confiança, né? Então, nas conversas que nós tivemos dentro do Ministério, a gente percebe essa mútua e recíproca confiança, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente progride, talvez o Crenzo e o Carini não tenham mencionado, mas nessas visitas que a gente faz para credenciamento e recredenciamento de serviços, por exemplo, particularmente tive a oportunidade de ver o que aconteceu no Hospital do Rio de Janeiro, municipal, que foi federalizado. Nesse hospital, a neurocirurgia ganhou uma porta aberta para atendimento de todo tipo de situação aguda. A neurocirurgia ganhou, junto com as outras especialidades, um centro de oncologia, uma capacitação tecnológica do hospital como um todo. Então, esse tipo de ação respalda a confiança de que aquilo que a gente está trabalhando venha, de fato, se concretizar. E esse esforço, no momento que a gente capacita a neurocirurgia, especialidades afins ganham espaço. Então, a gente pode facilmente falar em ortopedia, falar em otorrino, falar em questão, a gente está falando em neurologia, nós estamos falando em clínica médica, porque as CTIs mais capacitadas vão, por sua vez, também ajudar nas outras áreas. Então, é um movimento em favor da saúde, não é um movimento exclusivo em favor da neurocirurgia. Eu acho que o efeito é bem mais abrangente do que a gente pode, no primeiro momento, pensar. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso Café com o Presidente SBN e, antes das palavras finais do Dr. Cariri e do Dr. Felipe Proença, eu gostaria de entregar uma lembrança aqui da Sociedade Brasileira, da nossa campanha, né, do Maio Amarelo, e sempre visando uma política social, não só especializar pessoas, mas tratar pessoas, tratar seres humanos, que é a nossa função. Então, a sociedade brasileira, nesse sentido, ela é apartidária, ela tem uma política social muito mais importante do que propriamente valores individuais, sim um valor coletivo. Gostaria de ouvir as palavras aqui do Dr. Rodrigo Cariri, se
despedindo aqui do nosso associado, mas eu acho que teremos mais vezes aí para poder discutir e debater outros tópicos que concernem ao governo e à sociedade brasileira. Por favor, doutor Rodrigo. Você falou do cidadão Caxias, me permita que eu comecei aqui realmente aproveitar o fazer, né, e agradecer e fazer aqui um reconhecimento. A gente começou essa jornada com a missão de botar ordem na casa, porque a bagunça era muito grande. E uma das coisas que estava mais bagunçada era no campo da graduação. Foi feita uma oratória feita em 2016 que produziu 22 mil novas vagas de graduação, só de 26 até. Foi a maior expansão, mas a expansão, além de maior, a mais descoordenada que houve na história da medicina no Brasil. Vocês não fazem ideia do trabalho que esse camarada aqui teve para poder, dialogando com todo mundo que está envolvido no campo, o pessoal da graduação, escolas privadas, grandes holdings internacionais de educação médica, deputados, senadores, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação e INEP para, primeiro, retomar os parâmetros que definem onde pode e tem condições para a abertura de cursos. A gente retoma o disciplinamento da abertura de cursos de graduação. Depois vamos ao Supremo para discutir com o ministro Gilmar Mendes, porque havia 60 mil vagas aguardando decisões judiciais. Hoje nós temos 60 mil vagas de graduação. Se não fosse essa intervenção, seriam o dobro. 120 mil vagas de graduação. E o nosso problema seria praticamente insuperável. Depois, restabelecer os parâmetros de avaliação, construir novas diretrizes curriculares para a graduação, convencer o MEC da necessidade de um sistema de avaliação específico para a medicina e de que a gente precisava de medidas punitivas para restringir acesso, diminuir vestibulares, se for o caso, até mesmo fechar curso de medicina. Esse foi o ponto de partida. Mas o ponto de partida também para a construção de uma relação como essa que você falou, de confiança, né? De mostrar à sociedade médica, de mostrar aos colegas, às suas entidades, né, que este governo tem um compromisso com a qualidade da formação, com a qualidade da saúde pública oferecida no Brasil, e depois disso se debruçar para o que a gente tem de déficit de especialistas. Hoje a gente tem 0,5 vagas de graduação de residência médica para vaga de egresso. Mas a gente precisa dobrar o número de vagas de residência médica no Brasil. Mas o nosso plano é de aumentar 50% em 10 anos. Veja, não é uma aventura, é uma coisa. E é disso que nós estamos fazendo. Nós estamos falando da consolidação de uma relação institucional necessária para o desenvolvimento desse país. Então, eu queria agradecer à SPM e reconhecer o trabalho aqui do secretário Felipe Proença à frente de todo esse movimento. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Felipe, suas palavras aqui do nosso associado. Só tenho a agradecer também, reforçar a importância dessa parceria. Acho que, como bem lembrado pelo Rodrigo Cariri, só o fato de hoje a gente ter 93 cursos de medicina que estão sob supervisão. Uma parte deles não vai poder abrir vestibular, agora no segundo semestre de 2026. Outra parte deles vai poder abrir, mas com um número de vagas reduzido em até 50%. Não temos uma medida na formação médica dessa magnitude em nenhum momento da história da formação médica do país. Então, só isso demonstra o compromisso do nosso governo em estar fazendo essas ações. A gente tem uma secretaria executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, através do Rodrigo Cariri, que faz o diálogo com as sociedades, então nem sempre se teve esse ambiente tão propício para se realizar esse diálogo. E acho que temos grandes possibilidades aí pela frente, quem sabe programa futuro para fazer um balanço também das ações conjuntas que a gente tem todo o interesse de desenvolver de forma dialogada, de forma comum. Muito obrigado pela presença, nosso associado da Sociedade
como um todo, da SPN, neurocirurgiões de todo o Brasil. Aguardo vocês na próxima edição do Café com o Presidente da SPN. Muito obrigado. Muito bem.